pessoal, bom dia. Já dei bom dia para o Casemiro, bom dia para vocês também. Preparei uma apresentação sobre esse assunto, sobre fake news, sobre jornalismo, um assunto que hoje em dia, infelizmente, é polêmico. É engraçado que eu estava pensando, quando eu entrei faz muito tempo, mais de 20 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falava, as pessoas perguntavam, o que você está estudando? Eu falava jornalismo, e era sempre uma reação do outro lado, uma reação de surpresa. Nossa, que legal! O jornalismo é realmente uma área de trabalho muito importante, muito interessante. E hoje não é mais assim. Hoje, o que você faz? Jornalismo. Ih, lá vem a jornalista. Hoje, infelizmente, né, eu falo isso brincando, mas é um motivo de conversa, até de a gente fazer uma análise da nossa profissão, mas hoje, infelizmente, o jornalismo parece que tem caído em descrédito, e um dos grandes motivos para isso é a disseminação de fake news. E aí não quis trazer esse assunto não para fazer uma defesa da minha profissão, mas para fazer uma defesa da vida de cada um, porque fake news impacta a vida de todo mundo. Eu já trabalho com isso há algum tempo e comecei a trabalhar, vou falar um pouquinho depois da minha carreira, comecei a trabalhar com fake news em período de eleição, e já naquela época, em 2018, eu já costumava falar, olha, gente, fake news em eleição basicamente não é novo. O formato, a disseminação, a viralização, isso tudo é novo, mas políticos sempre inventam notícias sobre o adversário, sobre si mesmo, para ganhar a eleição. E eu falava, perigoso mesmo é fake news na saúde, porque fake news na saúde, na política também, mas fake news na saúde tem um potencial de causar danos ao indivíduo muito maior. Fake news na saúde pode matar quando você acredita que o medicamento funciona e ele não funciona, e talvez ele seja inclusive tóxico para você. Então eu acho que, de novo, não é uma defesa do jornalismo. Vou trazer alguns conceitos bem básicos de jornalismo, porque eu acho que também essa conversa está meio enviesada, as pessoas hoje não têm muito... confundem alguns conceitos jornalísticos, então eu vou trazer um pouquinho de jornalismo para a gente abordar esse assunto da fake news. E mandem perguntas, por favor, vou tentar compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui uma apresentação, só um instantinho. Vamos lá, aqui. Então, vamos lá. Tá tudo bem aí, né? Perfeito, Camila. Tá. O Mike da Alpha Graphics me convidou primeiro para falar, ele queria que eu falasse alguma coisa sobre carreira, e eu falei, poxa, eu não tenho tanta autoridade assim para falar sobre carreira, eu trabalho com isso, com esses temas de carreira, mas não são minhas áreas de estudo. Eu sugeri para ele um assunto que tivesse mais a ver com o meu conhecimento e que eu achei que fosse importante, afinal, vocês já fizeram várias lives relacionadas à carreira também, e ele gostou da ideia, então a gente decidiu fazer sobre jornalismo, fake news e desinformação. Quero começar falando quem eu sou. Eu até anotei uns tópicos aqui para eu me lembrar. Eu sou formada em jornalismo, em administração de empresas, tenho pós em política internacional, fiz jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, administração de empresas na Estadual de Santa Catarina, a política internacional já foi aqui em São Paulo, onde eu moro hoje. Eu sou catarinense, eu sou de Florianópolis. Estou há quase 20 anos no jornalismo, comecei na TV. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Acho que fica... Comecei trabalhando na TV, a minha maior experiência é em TV, em Santa Catarina. Eu trabalhava na afiliada da TV Globo lá. Depois tive uma experiência internacional, passei 2 anos morando na China, trabalhando numa rádio de notícias na China. De volta ao Brasil, eu ainda passei um período que hoje se chama de sabático, mas não era nada glamuroso. Não foi um período de estudos. Eu fiquei um tempo me dedicando só aos estudos para o concurso da carreira diplomática. Eu queria ingressar no Itamaraty, então fiquei algum tempo estudando tudo que eu pudesse. Voltei para o mercado em uma agência de publicidade e, enfim, na CBN, na Rádio CBN, onde eu já exerci diversas funções, continuo exercendo diversas funções, a gente se reveza em plantões, então comecei como repórter, produtora, fui chefe de redação,
faço as ancoragens dos programas da CBN nos plantões, nas folgas dos apresentadores. E hoje eu cuido especificamente de 2 podcasts que são produzidos pela CBN. Um deles é diário e o outro é semanal. O podcast diário chama-se Panorama CBN. É um resumo das notícias do dia em menos de meia hora. Ele tem 2 edições diárias. A edição da manhã é feita pela equipe do Rio de Janeiro e a edição da noite é feita por mim, aqui nesse home office, nos momentos atuais. Então, eu passo o dia colhendo as notícias que foram mais relevantes, colhendo os depoimentos, né, os áudios, porque é um produto de áudio, e junto isso tudo num roteiro, gravo e lanço esse podcast diário com resumo das notícias do dia. É bem legal, recomendo. E o outro podcast semanal que eu faço, que é esse que o Casemiro já citou, é o CBN Professional. É um podcast semanal, sai sempre às segundas-feiras. São episódios sobre carreira, um podcast já de bastante sucesso, a gente já tem 4 anos, está na 4ª temporada, a gente escolheu esse ano, todo ano a gente escolhe, toda temporada a gente escolhe um tema. Nesse ano a gente está falando sobre erros, então a gente está tentando desmistificar aquele conceito de carreira de sucesso, aquele empresário, empreendedor que é um super-homem, uma super-mulher, que deu super certo, que passou por várias coisas. E, então, a gente está tentando desmistificar e humanizar um pouco a imagem dos empresários, dos empreendedores, a imagem do mercado de trabalho. A nossa intenção em falar sobre erros é tentar humanizar um pouco e chamar atenção para a importância de autocuidado, de autoconhecimento, além dos conhecimentos com carreira. Não é parece, mas não é exatamente um podcast de autoajuda. A gente traz muitos conceitos de futuro do mercado de trabalho, muitos conceitos de gestão de pessoas. Eventualmente a gente fala também de gestão financeira, métodos de trabalho. A gente traz, é uma parceria com a HSM, que já está no mercado há mais de 20 anos falando sobre isso. Então é um podcast bem bacana para desenvolvimento profissional e de carreira, profissional e pessoal. Por fim, fato ou fake? Eu tinha anotado ali o último tópico. Como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar com fake news, checagem de fake news em 2018, a época das eleições. O fato ou fake é um grupo de jornalistas que trabalham no Grupo Globo e que se juntam para fazer checagem de notícias. A gente fez isso nas eleições de 2018, então tem eu na CBN, tem jornalistas da Globo News, da TV Globo, do Valor Econômico, do jornal O Globo, da revista Época. A gente se conversa por WhatsApp. E na época das eleições a gente checava os discursos dos candidatos, as promessas dos candidatos, aquilo que eles diziam terem feito no passado. A gente fazia checagens ao vivo dos debates dos candidatos, não com a intenção de desmentir, mas com a intenção de esclarecer informações que deixavam dúvida. Né? Eu gosto sempre de falar que fake news não é para desmentir, não é para desmascarar ninguém, é para esclarecer. Tem informação que deixa dúvida, a gente não sabe se é verdade, se é mentira. E a gente tenta esclarecer se é verdade, se é mentira, se não é bem assim, tem uns pontos ali de verdade, inclusive todas as agências de checagem, no final eu falo sobre agências de checagem, tem 3 classificações para as informações: verdadeira, mentirosa, a gente chama de fato ou fake, e existe essa classificação intermediária que, para a gente, no fato ou fake, chama-se não é bem assim, que são informações que a gente tem um pouco de verdade, não é totalmente mentirosa, também não é totalmente verdadeira, a gente tem que esclarecer isso. Então, comecei lá em 2018, continuo fazendo parte desse grupo, não tão ativamente, mas por conta do que eu faço todos os dias, quase não sobra tempo para outras coisas, mas esse grupo está ativo. Fato Fake está mais ativo do que nunca, inclusive com essa força-tarefa de novo, com muitos jornalistas participando, agora especialmente com o coronavírus. Existe uma página especial de fake news de coronavírus lá no site do Fato Fake no G1. Então, continuo participando desse grupo. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tinha pensado em falar na sequência. Aqui. Depois de quem sou eu, acho que já contei um pouquinho.
Essa é uma pesquisa muito recente, foi divulgada, salvo engano, domingo, feita pela Havas, com usuários de redes sociais em 3 países do mundo. E essa pesquisa foi feita agora mesmo, a intenção era eles saberem como é que os usuários de redes sociais estão se comportando com relação ao coronavírus. E essas são informações que eu achei bastante relevantes para trazer. 9 em cada 10 brasileiros receberam fake news sobre coronavírus e 7 em cada 10 acreditaram no que receberam. Então, eu trouxe só esse dado aqui para a gente abrir a conversa, para explicar o motivo, talvez, de eu ter proposto esse tema, falar sobre fake news. Isso está na vida de todo mundo, de 9 entre cada 10 brasileiros. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu imagino que você que está acompanhando esse webinar deve ter recebido pelo WhatsApp, deve ter visto no Facebook, deve ter recebido na rede social em que você está algum tipo de informação e que você talvez tenha ficado em dúvida sobre a veracidade dela. Antes de eu entrar no assunto de fake news, como eu falei mais cedo, eu queria trazer para vocês um pouquinho de conceito de jornalismo, que eu acho que isso está, como a gente está vivendo tempos bastante polarizados, a gente está confundindo, em geral, as pessoas estão confundindo, em geral, alguns conceitos. Eu não vou dar uma aula de jornalismo para vocês, eu só vou tentar explicar alguns conceitos básicos para a gente tentar esclarecer o que é notícia, o que não é. Eu recebo muito essa pergunta: por que o jornalismo não fala das coisas boas do governo? O jornalismo fala. Esse jornalismo que fala das coisas boas do governo chama-se assessoria de imprensa. É um jornalismo bem feito, tem seu papel, precisa ser valorizado, merece ser valorizado. A assessoria de imprensa tenta vender essas pautas, a assessoria de imprensa tem canais de divulgação, canais oficiais do governo, você facilmente encontra sites de notícia oficiais do governo, redes de TV estatais, rádios estatais. É lá em que lá vai ser feita a propaganda do governo. O governo vai falar o que ele está fazendo. O papel do jornalismo, ele é um papel de vigilância social. O que quer dizer vigilância social? Pode ser uma vigilância no cumprimento da lei, não só do poder público, mas do cidadão também. Uma vigilância no cumprimento de promessas feitas, aí eu falo especificamente de figuras públicas. Uma vigilância no sentido do atendimento da população. Pode não estar escrito na letra da lei que a população precisa ter um atendimento digno em algum setor, mas a gente sabe o que é atendimento digno, é um conceito quase que universal. Então, um atendimento do cumprimento das noções de cidadania das pessoas. Existem diversos outros papéis do jornalismo, tá? Eu separei esse trecho do Martin Barron, que é editor do The Washington Post. Ele fala assim: governo é a instituição mais poderosa que existe em qualquer país, não é só no Brasil. E o nosso dever é fazer as instituições poderosas prestarem contas à sociedade. Quando eu falo instituições poderosas, governo, STF também, é Câmara também, é Senado também. São as instituições que estão hierarquicamente na construção de uma sociedade democrática acima da gente. Eu falei que o jornalismo tem diversos outros papéis, o jornalismo tem papel também de entreter, tem papel também de educar. Eu separei alguns que eu acho que estão um pouco confusos nos dias de hoje. Eu recebo muito essa pergunta de por que vocês não falam bem do governo? A gente, eventualmente, se você for pesquisar mesmo, você vai encontrar notícias bacanas que falam de coisas que foram feitas, até de ações. Volta e meia a gente está cobrindo, os repórteres, cobrindo uma inauguração de algum serviço da prefeitura, mas o papel do jornalismo é o papel de vigilância. Então é bom ter isso em mente para a gente tentar entender quando a gente consome uma notícia. Vamos lá, outro conceito que eu acho legal explicar para vocês também. Eu estou tentando não dar uma aula de jornalismo, porque seria muito difícil fazer isso assim rapidamente, mas existem vários gêneros de jornalismo.
eu separei alguns que eu acho que também as pessoas têm confundido bastante hoje. Notícia, reportagem e comentário. São gêneros diferentes, eu vou tentar explicar para vocês. Se vocês ficarem com dúvidas, me perguntem depois, eu estou aqui para esclarecer, tá bom? Notícia, eu vou tentar pensar numa notícia hipotética, nem tão hipotética assim, mas na semana passada, isso é uma notícia. IBGE divulga a taxa de desemprego no Brasil, 12 milhões e 600 mil, 12, é hipotética, tá? Não lembro os dados. 12 milhões e 600 mil brasileiros estão procurando emprego. Essa é a notícia, é o fato, estou só passando o fato. A reportagem, que a gente chama de matéria, às vezes eu vi uma matéria na televisão, eu li uma reportagem no jornal, ela tenta aprofundar e interpretar esse fato. Então, eu tive aquela notícia do IBGE, o IBGE me passou essa informação, eu divulguei a informação. Eu sou uma repórter, eu vou pegar essa informação e vou procurar um brasileiro que esteja em busca de emprego para personificar esse dado, eu vou contextualizar o dado, vou dizer, desde 1998 o Brasil não tinha tantos desempregados, esse é o maior número em X anos, ou o Brasil está melhor do que estava. Eu vou tentar contextualizar para facilitar a compreensão mesmo. Em algumas notícias, essa também, eu vou ouvir alguém do IBGE, eu vou ouvir eventualmente alguém do governo, alguém que trabalha com políticas públicas de emprego, de desemprego, para saber o que está sendo feito. Então, isso é uma matéria, uma reportagem. Um comentário, vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender, que é Miriam Leitão. Acho que Miriam Leitão, todo mundo sabe quem é e entende como ela fala. A Miriam Leitão vai personificar isso. Ela vai dizer o que ela entendeu, ela fala, olha, gente, o IBGE divulgou isso, eu entendo que a gente ainda não tem o reflexo da pandemia nesses números, porque esse dado é de março, ela vai explicar, ela vai dar a opinião dela com base nas informações que ela colheu. Um comentarista pode ser de outra área, pode ser um comentarista, enfim, pode ser um comentarista, um jurista, que vai comentar uma notícia de uma decisão do STF. Um comentarista jornalista, e aí eu dei o exemplo da Miriam Leitão, justamente porque ela é jornalista, um comentarista jornalista, ele busca fontes, ele contextualiza, ele não usa só o conhecimento dele, porque o conhecimento dele é o jornalístico. Um jurista, ele tem o conhecimento das leis, da Constituição, então ele vai usar o conhecimento dele para dar opinião. O jornalista, ele usa essa contextualização, busca fontes, então é muito comum você ouvir Miriam Leitão, estou usando ela como exemplo, mas pode ser qualquer um outro, falar, olha, eu conversei com uma pessoa do governo, ela me disse isso e aquilo, eu acho que ele está certo. Então, gente, reportagem não é opinião, dado, notícia, você também não é opinião. Esses dias, para dar alguns exemplos práticos, eu compartilhei com alguns amigos um dado de uma pesquisa que havia sido feita, acho que em Harvard. E aí eu recebi em resposta assim, eu concordo com isso. E a outra, eu não concordo. Falei, gente, isso é um dado, é uma pesquisa científica. A gente pode aprofundar e tentar entender os métodos, descobrir se a gente tiver conhecimento, né, científico a respeito daquele assunto, tentar argumentar, mas é um dado, a gente não tem que concordar ou não concordar com o dado, é realidade. Depois a gente vai interpretar esses dados e aí tudo bem, a gente vai formar nossa opinião com base no contexto, com base em outras opiniões também. Então, esses 3 gêneros, assim, em geral, existem diversos outros, mas só para a gente, eu acho que esses gêneros são meio confusos hoje em dia. Notícia, reportagem e comentário. Podem todos esses gêneros ser feitos por jornalistas ou não, né? Hoje em dia, todo mundo se considera um jornalista, as pessoas gostam de lembrar bastante que não é necessário ter diploma para atuar como jornalista. Eu digo para vocês que, assim, com quase 20 anos de mercado, a realidade das redações é a realidade de pessoas com diploma, simplesmente também porque é muito mais fácil fazer um processo seletivo, vocês sabem, né? Com a situação de hoje, abre uma vaga, aparecem 50 mil candidatos e currículos, é muito mais fácil começar a fazer essa pré-seleção por meio do diploma e as redações, elas de fato têm jornalistas diplomados. Fake news, vamos entrar em fake news então. O
que é uma fake news? Um conteúdo falso criado para parecer verdadeiro. Eu acho bem curioso isso, é um conceito que a gente falava bastante lá em 2018, quando eu comecei, não é quando começaram as fake news, mas quando eu comecei a trabalhar com isso. Quando falo criado para parecer verdadeiro, era muito comum a gente receber links ou prints, aliás, muito parecidos com a capa da Folha de São Paulo, idênticos à capa da Folha de São Paulo, e com uma notícia mentirosa. E aí você ia pesquisar, aquela capa nunca havia existido, ou um site muito parecido com o G1, com todas as cores, com toda a diagramação idêntica do G1, mas você ia ver lá em cima, estava escrito GI, que o I parece o 1. Então, era uma tentativa muito forte de tentar simular um veículo de imprensa. Hoje, eu acho curioso que hoje nem precisa mais, né? Hoje a gente já recebe em texto no WhatsApp mesmo, nem precisa parecer verdadeiro, nem precisa parecer de imprensa, que eu acho que as pessoas estão tão acostumadas já a ter acesso à informação por WhatsApp, por redes sociais, que elas nem vão procurar alguma chancela, ou da Folha, ou do Globo, ou da TV Record, do R7, do que você quiser. Talvez as pessoas já nem procurem mais chancelas. Eu separei alguns dados de pesquisas para vocês terem noção do poder das fake news, do poder de viralização das fake news. Aqui, vamos lá. Poder viral das fake news. Essa é uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, do ano passado. As fake news têm um engajamento até 4 vezes maior nas redes sociais. Isso quer dizer que elas voam 4 vezes mais do que uma notícia verdadeira. E eu vou explicar isso mais para frente, porque tem a ver com a emoção que elas nos causam. As fake news sempre causam emoção, elas sempre concordam com o nosso ponto de vista, por exemplo. E aí a gente quer compartilhar. Essa pesquisa da Havas, que eu comentei lá no começo, que é bastante recente, foi divulgada no início dessa semana, ela conta que ela foi feita em 3 países, Brasil, Estados Unidos e Itália. A Havas tentou buscar países onde o coronavírus está se disseminando com força e onde o uso das redes sociais é bastante intenso. Então, escolheu esses 3 países. E dos 3 países, o brasileiro é o que mais acredita em fake news. 73% dos brasileiros acreditaram em fake news sobre o coronavírus, 65% dos norte-americanos e 59% dos italianos. 6 em cada 10 brasileiros receberam fake news sobre o coronavírus pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp é um meio mais comum de disseminação de fake news. E, em segundo lugar, vem o Facebook. Esse título aqui, esse título aqui era só fake news, os fake news mais disseminados na pandemia. Eu deixei em inglês, desculpem. Chá com mistura de jambu, limão, alho e paracetamol cura a Covid-19. O FDA, que é a agência, como se fosse a Anvisa americana, liberou o uso de cloroquina para todos os pacientes de Covid-19. Se você acreditou nisso, não é verdade. Liberou para um grupo específico de pacientes. Então, não é para ir comprando cloroquina e tentando tomar nem de forma preventiva. Redes de telefonia 5G propagam o coronavírus e diminuem a imunidade das pessoas. A gente viu, não é uma fake news só no Brasil, até por isso que eu deixei o título em inglês, que eu fui pesquisar fake news que se disseminaram no mundo. A gente viu na Inglaterra pessoas destruindo torres de 5G porque supostamente essas torres estavam propagando o coronavírus. E não é verdade que o Banco Mundial classificou o Brasil como o melhor país do mundo no combate à Covid. Essas são algumas das fake news mais disseminadas nesses últimos tempos e que eu separei para você ter ideia de o que as pessoas acreditam e de como pode ser perigoso acreditar. E aí tem o caso do chá. A pessoa vai acreditar que vai ficar boa com chá, não vai para o médico. Tem o caso da cloroquina, que ela pode se automedicar numa situação em que talvez a cloroquina não seja indicada para ela. Talvez tenha efeitos adversos que não sejam saudáveis. E aí eu separei algumas dicas de como identificar fake news. Não separei muitas, eu acho que, na verdade, separei muitas. Mas são dicas fáceis, simples,
que a gente, jornalista, faz quando recebe, a gente junta com outras coisas também, mas essas são dicas que você pode fazer sem ter fonte, sem ter para quem ligar, sem ter um contato no Ministério da Saúde para perguntar se é verdade ou se não é. Você pode começar por isso. Primeira delas, leia do início ao fim. É muito comum que os conteúdos falsos estejam no título, só para chamar sua atenção. E aí você já começa a compartilhar o título, talvez um primeiro parágrafo meio confuso. Quando você vai ler, não tem nada a ver com aquilo. Então, primeira dica, leia do início ao fim. Leu do início ao fim? Ok. Esse texto, ele parece exagerado ou muito absurdo? É aquele negócio que você recebe e pensa assim, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. Se isso estiver acontecendo, é um absurdo. Respira fundo, porque manchetes e textos muito alarmistas, talvez eles sejam absurdos mesmo. Eles são feitos para chamar a sua atenção pela emoção. A fake news tem essa característica, ela pega você pela emoção. Ela concorda com o que você pensa, ou ela te mostra algo que você acha assim um absurdo e que você quer que todo mundo saiba que aquilo é um absurdo. Informações vagas, então assim, fica atento nessa questão da emoção. Uma notícia que você recebe e que te traz alguma emoção, pensa 2 vezes antes de compartilhar, tenta fazer esse checklist que eu estou passando para vocês. Informações vagas, texto com informações genéricas, sem identificação dos envolvidos, sem citar fontes. Eu separei um link aqui que veio do jornal da USP. Tá vendo? Tá aí? Perfeito. Os especialistas de Taiwan. Quem são os especialistas de Taiwan, entende? Tem um outro exemplo de notícia aqui, e aí o jornal da USP explica por que não é verdadeiro, enfim. Aqui, ó. Conselhos excelentes, sérios, por médicos japoneses. Como assim por médicos japoneses? Uma reportagem jornalística séria, ela vai identificar quem são esses médicos japoneses. Ela vai trazer mais dados, ela não vai ser assim tão vaga. Aqui, trata-se de um artigo escrito por um médico pesquisador que se transferiu de Shenzhen para Wuhan. Quem é esse médico pesquisador? Por que não tem o nome dele? Isso compartilhou bastante, inclusive, essa mensagem do médico que se transferiu para Wuhan. Apareceu bastante, uma das fake news mais compartilhadas. Então, informações vagas, voltaram a me ver? Não? Agora sim, né? Perfeito. Essa é uma característica de fake news. Não vai citar fontes, não vai dizer, vai dizer... Pesquisadores dizem, que pesquisa é essa? Quem foi a instituição que fez? Qual foi a universidade? Qual foi a fundação? Não vai trazer nomes, vai trazer dados aproximados. A maioria das pessoas que se curou com esse remédio, que usou esse remédio, se curou. Quer dizer, a maioria das pessoas? São 3 pessoas, 2 se curaram? É a maioria das pessoas. Então, ela vai ser sempre bastante vaga. Essa é uma característica de fake news. Checar a data da notícia, isso é legal, porque eu recebi uma notícia hoje, uma fake news pelo WhatsApp, e que mostra isso. O que acontece? Textos antigos costumam voltar para a internet quando algum assunto vira notícia. Pode ter sido verdadeiro no passado, mas alguém está usando o passado para comprovar alguma coisa de hoje, e aí é fake news se eu estou usando, né, como hoje. Deixa eu tentar mostrar para vocês o que eu recebi que comprova isso. Eu ia mostrar o print, mas aí eu vou expor a minha família, não vai ser legal, né? Aqui, intolerável, indecente, imoral. Divulguem. Veja, presta atenção, intolerável, indecente, imoral. Já te pegou pela emoção desde o começo. Divulguem. Depois eu vou mostrar para vocês que isso também é uma característica de fake news. Quando você recebe uma mensagem assim, faça chegar o maior número de pessoas possível, faça com que todas as pessoas saibam desse absurdo. Veja mais essa aberração do judiciário. Vamos denunciar. O cúmulo será a aprovação da nova lei orgânica da Magistratura Nacional. O projeto cria, por exemplo, auxílio educação para filhos com até 24 anos de juízes, desembargadores e ministros do judiciário. E aí o texto continua falando... Aqui, ó, recebi no WhatsApp. O texto continua falando de uma votação que a magistratura estava tentando conseguir mais benefícios, e realmente são benefícios que me parecem exagerados para
para a magistratura, que já tem o salário acima da média, enfim, sem julgamentos, até porque é uma função bastante difícil, que exige muito conhecimento, mas a mensagem é essa: intolerável, indecente, imoral. E aí tem esse texto e embaixo tem um link para você saber o que a magistratura está tentando aprovar. E aí eu já colei esse link aqui para mostrar para vocês. Lei da Magistratura viabiliza salto salarial e pacote de benesses. Ok, tem tudo a ver com aquele texto que eu recebi no WhatsApp. Inclusive, se eu for ler, tem tudo a ver. O problema é que, vejam bem, aqui, publicado em 21 de junho de 2016. Não é uma mentira, não é uma notícia verdadeira? Não é. Em 2016 ela foi verdadeira, mas por que ela está sendo compartilhada agora? Porque ela vai fomentar essa disputa entre os poderes, essa disputa que hoje existe entre o Planalto, Judiciário, entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, você compartilha uma notícia, um absurdo do passado, isso pode ter sido um absurdo do passado, pode ter sido verdade, e foi. A magistratura realmente queria essas benesses, mas não tem nada a ver com o que está sendo discutido hoje. Veja bem, então, essa é uma característica de fake news. Trazer notícias do passado como se fossem do dia de hoje. E aí você vai ler, realmente tem notícia de veículo de imprensa sério, de veículo de imprensa jornalística profissional, enfim, mas não é de hoje, tá bom? Então, checar a data da notícia é bem importante. Saiu em veículos, de novo, saiu em veículos profissionais de imprensa? Não é possível que só o seu WhatsApp tenha essa informação exclusiva. Não é possível que só o seu grupo de amigos, o seu grupo da família, seus tios saibam disso. Quando a informação ela realmente é importante, ela é relevante, ela normalmente vai ser publicada. O jornalismo profissional tem um compromisso com a verdade, assim como o fator fake, eu recebo essas mensagens, eu compartilho com os meus colegas. Se for verdade, ela vai ser publicada também, como verdadeira. Então, procura ver se saiu em veículos profissionais de imprensa. O que mais? Checar na fonte, quando uma notícia cita o Ministério do Planejamento, o Ministério da Saúde, inclusive números, salários, investimentos. É mais difícil de fazer, realmente, até a gente jornalista tem trabalho, às vezes a gente tem que solicitar, mas às vezes é muito simples. Às vezes você entra lá, a maioria dos órgãos públicos tem sites e tem um botão transparência. Você vai encontrar informações nesse botão transparência. Então, não custa dar uma checada. A gente, jornalista, a gente talvez tenha um pouquinho mais facilidade, porque a gente já faz isso todos os dias, a gente tem fontes, a gente liga para alguém direto no Ministério, pergunta, olha, onde é que está esse dado? Manda para mim, enfim. Mas dá para fazer. Aquilo que eu já falei para vocês, frases comuns em fake news. Mande esse texto para todos os seus contatos. Faça essa mensagem, faltou terminar aspas aqui, faça essa mensagem chegar para o maior número de pessoas. São mensagens também te pegam pela emoção, tipo, nossa, eu acabei de saber de uma informação absurda, eu preciso fazer com que os outros saibam também. Ela também tenta te pegar pela emoção nesse tipo de mensagem. Uma dica, faça buscas por trechos da mensagem, super simples, super simples, que eu sei que muita gente não se dá o trabalho de fazer isso. Recebeu lá no WhatsApp, você está com o WhatsApp web aqui no computador, passa ali um dedinho em cima, seleciona uma frasezinha e coloca no Google. Vê se essa frase, desse jeito, já saiu em algum veículo de imprensa, já saiu no site de um órgão oficial. É um jeito bem simples de tentar checar. Não é o único jeito, talvez só assim você não consiga muita coisa, mas eu estou separando algumas dicas, você pode combinar várias delas. Deixa eu voltar aqui. Agora com imagens, é legal aqui, porque as imagens pegam muito a gente, né? Tem muita pegadinha com foto, então eu vou deixar algumas dicas bem simples para ter certeza de que a imagem é verdadeira. Você clique com o botão direito sobre a imagem, procura a imagem no Google, eu vou tentar mostrar para vocês como faz, que é super simples e parece que é um segredo, mas não é, só porque nunca ninguém ensinou a gente a fazer busca por imagem.
E aí a gente descobre se a imagem é antiga, se a imagem foi usada em outros contextos. Se eu botar o Chrome Tab, né? Aqui, vamos lá. Ó, Isso. abri o site da CBN, tem uma imagem aqui do Flávio Dino, governador do Maranhão. Digamos que essa imagem dele tenha sido associada a alguma notícia estranha. Sei lá, não sei, enfim. Tô sem criatividade. Clica com o botão direito. Search Google for Image, ou pode estar em português no seu computador. O Google vai te mostrar essa pesquisa dessa mesma foto. Ó, ela vê pesquisa provavelmente relacionada a Flávio Dino, Agência Brasil, já vai talvez identificar a pessoa, quando é uma pessoa pública. Ela vai te mostrar várias, ó, aqui, ver imagens visualmente semelhantes. Você vai conseguir descobrir qual foi a data mais antiga que essa imagem foi compartilhada. Então, você vai saber que não é, você pode ficar sabendo que não é uma imagem nova. Então, essa é uma dica para tentar lidar com imagens. Primeiro passo. Dá para fazer isso no WhatsApp também, quando você recebe por WhatsApp, né? Quando você recebe o link é mais fácil, clica ali com o botão direito. No WhatsApp, você vai ter que salvar a imagem, tá? Que você recebeu no WhatsApp. No computador, depois você vai fazer uma busca no Google. E aí, como você faz? Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Como você faz? Deixa eu ver aqui no Google. Deixa eu abrir uma página qualquer aqui. Pode ser essa aqui de novo. Vou digitar lá google.com. Perfeito. Ó, você vai no Google e escreve buscar... Não, pode ser buscar imagem, vai. Buscar imagem. Vai abrir o quê? Ó, imagens Google. É um buscador de imagens do Google. Aqui você vai arrastar a imagem que você salvou do WhatsApp para essa telinha, para aqui. Você pode arrastar, você pode buscar aqui também, ó, pelo seu computador, salvou em downloads, enfim. E ele vai fazer a mesma busca. Então, dá para fazer essa busca tanto do que você recebe de link, como que você recebe de imagem no WhatsApp. Vídeos são um pouquinho mais complicados, mas eu tenho uma dica aqui também. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês. Vídeos são bem mais complicados, na verdade. Tem toda uma tendência de fake news em vídeos. O navegador do Chrome, vocês estão lendo aqui, né? Ele tem uma extensão gratuita para pesquisa de vídeos. Se você quiser pesquisar, chama-se Fake News Debunker. Debunker é o que a gente faz... não sei o termo em inglês, mas é o que a gente faz, a gente desconstrói uma fake news. By Invid, então você pode pesquisar pelo Invid, que você vai achar, é um aplicativo, uma extensão gratuita, você instala no seu computador, e com isso você vai conseguir encontrar essa imagem, da mesma forma que a gente fez a pesquisa com foto, faz a pesquisa com vídeo, e mais do que isso, você consegue mostrar o vídeo frame a frame, ele consegue te mostrar, então você vai conseguir ver se teve uma manipulação, se for uma manipulação tosca, a gente sabe que hoje tem manipulações extremamente profissionais, mas é um caminho, você vai conseguir ver se teve uma manipulação ali no meio, esse vídeo é uma dica legal, eu até, deixa eu voltar lá, separei também um link do G1, o G1 fez uma reportagem há um ano com dicas de como checar uma mensagem falsa, 5 dicas, e aqui tem dicas com relação a... Está travado aqui para mim. Vamos lá, voltou? Prosseguir. Estou vendo perfeitamente. Ó, imagens e vídeos. Então, você pesquisar essa reportagem na internet, tem como fazer uma busca reversa de imagens, explica tudo direitinho, é bem didático. Isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Autenticidade de tweets, a gente fala logo mais. O vídeo é real, como checar a procedência de imagens. Então, você pode pegar do seu WhatsApp, aqui tem um tutorial passo a passo de como é que você salva. E aí mostra, ó, como verificar o vídeo, o que você tem que prestar atenção no vídeo. Fala do InVid, dessa extensão do Chrome, gratuita. Olha como faz o frame a frame. E aí você descobre que, de repente, um carro pegou fogo, explodiu. Não foi que pegou fogo, explodiu. Você vai poder associar a mensagem que estão tentando te passar. Tá? Então,
não são segredos, sabe? E a gente nem quer que seja segredo de jornalista, a gente quer que todo mundo saiba, todo mundo pelo menos use um desses passos antes de compartilhar. Tweet. A gente recebe muito print, né, no WhatsApp, assim, de tweet relacionado a uma pessoa dizendo um absurdo. Primeiro, checar se é uma pessoa pública, se tem aquele azulzinho do lado, aquele checklist azulzinho que mostra que a conta dela é verdadeira. Depois, checa se o endereço é igual, o que vem no print, se o arroba, o nome da pessoa, é igual ao verdadeiro dela. É muito comum que nesse print a pessoa adultere uma letrinha. Então, você vai pegar Miriam Leitão, vai estar lá, @Miriam Leite. Eu nem sei se a Miriam Leitão tem print, tem Twitter, tá? Mas só porque... Tem sim, lembrei agora que tem, mas só porque eu usei ela já de exemplo. O @Miriam Leitão, alguém vai adulterar para @Miriam Leite. Então, presta atenção nisso. Vê se a foto do perfil é a mesma, do original e do print que você recebeu. Claro que as pessoas podem mudar suas fotos, mas é mais comum que as pessoas mantenham a foto do seu perfil por um bom tempo. O Twitter também faz uma busca avançada, está nesse link aqui, eu vou tentar compartilhar, mostrar para vocês agora, que é bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui, acho que aqui. Ó, o Twitter faz uma busca avançada, Advanced Search, ou busca avançada. O que você vai? Você recebeu uma notícia falando com a Miriam Leitão, vamos lá, uma coisa bem absurda. A Miriam Leitão, não sei, divulgou que o Moro ia ser demitido, tá? Uma notícia verdadeira. Você pode botar aqui Moro, você pode... Tem várias outras coisas, uma frase inteira, algumas palavras, que você quer pesquisar no @Miriam Leitão. Faz um search. Opa. E aí o Twitter vai te mostrar todas as vezes em que a Miriam Leitão citou Moro. Você está vendo aqui que já aparece até em negrito, né? Ó, Moro. Então, você vai poder pesquisar, é mais fácil de você pesquisar para ver se ela realmente falou aquilo que você recebeu no WhatsApp. Então, tem essa busca avançada no Twitter, é bem útil, facilita bastante, gosto de usar. E muitas vezes, quando a gente recebe prints, voltou para mim, né? A gente recebe prints de Twitter, se você prestar bem atenção, a interação é bem tosca também. Às vezes a gente até consegue ver uma tentativa de apagar. Vocês que trabalham com artes gráficas, aí vocês sabem fazer coisas boas. Mas quem faz fake news, às vezes, não tem tanto talento assim. Exato. Às vezes é uma coisa bem tosca e a gente fica pensando como é que foram acreditar nisso. Deixa eu botar aqui, voltar para a minha apresentação. Acho que só tem mais uma tela. Legal. Estou com bastante comentários aqui já no chat aqui para a gente já começar a interação. Já. Tá bom. Ó, mas a última tela, estão vendo? Está aparecendo para vocês, né? Perfeito. Botei algumas dicas de serviços de checagem. Eu falei bastante do Fatofake, porque eu faço parte do grupo Fatofake, mas existem vários outros grupos sérios de checagem aqui no Brasil. A Agência Lupa, Aos Fatos. A Agência Lupa é uma das pioneiras, inclusive, no conceito de checagem de notícias no Brasil. Aos Fatos e Comprova são também grupos de jornalistas de veículos que se reuniram, assim como no Fatofake. E-Farsas é bem antigo, talvez seja o primeiro que exista. Eu ia até entrar nesses sites aqui para mostrar para vocês, mas como tem muita pergunta, vou deixar só as dicas. Se você entrar em cada uma dessas páginas, elas vão ter várias checagens de notícias relacionadas ao coronavírus. É o assunto da vez. Tem muita checagem interessante em todos esses sites. Então, se você recebeu alguma coisa, leu alguma coisa no Facebook, vai dar uma chegadinha lá nos fatos para ver se eles já checaram, para ver se isso já é verdade. Você não vai nem precisar ter o trabalho de usar uma daquelas dicas que eu dei. E deixei aqui o link do Ministério da Saúde também. O Ministério da Saúde também está com uma página dedicada... Tá me vendo? Tá. Dedicada ao coronavírus, então tem informações verdadeiras, no que você precisa acreditar. O Ministério da Saúde já tem um serviço de checagem de notícias desde 2018, porque é um absurdo a quantidade de mensagens que eles recebem. Inclusive, se você tem dúvida se é verdadeiro, tem um número de WhatsApp lá, pesquisa no site, você manda.
e eles te devolvem, olha, isso é verdadeiro ou não é. Eles recebem muitas fake news, não só relacionado ao coronavírus, isso já vem de um tempo, relacionado a tratamento de saúde, a vacinas, relacionado a doenças novas. Então, o Ministério da Saúde é sempre uma fonte confiável. Você pode não encontrar tudo que você quer lá, porque às vezes é tão absurdo que nem tem o assunto ainda no site do Ministério da Saúde. Mas procura primeiro, antes de usar aquelas dicas, para não dar tanto trabalho, ver se alguém já checou. Tá bom? Tem várias agências de checagem. Depois, se vocês quiserem, eu mando para o Casemiro, para o Mike, essa lista de novo, e eles compartilham com vocês, certo? Olha, Camila, parabéns pela apresentação, foi extremamente esclarecedora, principalmente para mim, foi uma aula aqui, foi na verdade um serviço, né, obviamente, de prestação aí, né, a questão do conceito de vigilância social faz todo sentido. A gente hoje tem acesso a muita informação e muitas vezes essa questão que você menciona do apelo emocional que vem pelas fake news, isso realmente pega a gente. A gente hoje tem muita informação, mas o risco de você até propagar, né, você ser cúmplice de algo falso é muito grande. Então, eu vou querer sim o compartilhamento dessa apresentação aí para a gente divulgar isso. São links, são dicas extremamente didáticas, fáceis de interpretação fácil, então parabéns, tá? Tem alguns comentários aqui, a gente está com um tempinho avançado, mas dá para ler alguns deles aqui, os outros eu te passo compilado. No nosso canal aqui, a gente tem o Wagner, né? O Wagner Gato, ele coloca aqui muito boa sua apresentação, simples, esclarecedora, e antes disso ele ainda faz, olha, não importa o que pensam, né, do que você é, jornalista, mas sim de quem você é, uma profissional com princípios, caráter imparcial. Então, esse momento, né, que a gente tá vivendo agora, inclusive de alguns acontecimentos aí que aconteceram nesse último final de semana, é importante a gente deixar esse registro, tá bom, Camila? Eu compartilho da mesma opinião do Wagner aí também, tá? Tem o Fábio, o Fábio Marques, que é parceiro nosso aqui do AG360, ele já deixa uma pergunta aqui para você, né? Na verdade, ele faz um primeiro comentário e uma pergunta. Olha, quando a gente tinha 10 canais de TV, algum tempo atrás, a responsabilidade dos comunicadores era gigante. Hoje, pela quantidade de informações, as pessoas são corresponsáveis a escolher as notícias e compartilhá-las, né? E complementando ainda, ele fala, será que teremos um dia um portal de busca rápida onde colocamos a notícia lá e o algoritmo dá um percentual de veracidade da notícia para que possamos decidir se compartilhamos ou não? Mais ou menos isso que você fez, né? De forma mecânica, né? Vamos colocar assim. De forma rápida. Bom, a gente tem no Google, Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, diante dessa infodemia, né? E dessa pandemia de informações e de fake news com relação ao coronavírus, eles lançaram muitos filtros. Então, às vezes, você vai fazer, não sei se já aconteceu com vocês, mas você vai fazer uma pesquisa e já aparece lá, você está procurando informações sobre coronavírus, acesse esses sites, e aí põe o Ministério da Saúde e tal. Eles estão com alguns serviços. Agora, assim, o serviço rápido é uma excelente ideia, principalmente para essas agências de checagem, né? Digite aqui a manchete da fake news que você recebeu, e aí a gente vai ver se já está checada. Você só pode entrar nesses sites aí que eu citei e ver se já foi checado, mas é manual, né? Vai ter que procurar, ou põe na busca, lá, faz um Ctrl F, põe na busca, palavra-chave, você vai ver se eles já checaram, como eu fiz ali no Twitter, né? Botei Moro, já apareceu várias coisas que a Miriam Leitão falou sobre Moro. Sim, e já simplificou muito hoje, né? Hoje já está bem mais fácil, né? Buscar a veracidade, né? Mas eu também não duvido que daqui a algum tempo realmente vai ter um caminho único. Você vai lá, digita e realmente vai dar ok, né? Yes or no, né? Então, é bem isso. Olha, eu vou aqui também, né, mencionar aqui comentários, né? E perguntas do presidente da Alphagraph e do sócio, né? Do Rodrigo Abreu e do sócio-diretor aí do Rogério Pinho, né? Rodrigo, primeiro, agradece demais, tá, por você ter participado, ter topado o desafio com a gente, tá? E ele coloca aqui uma pergunta aqui, ó. Olha, ele coloca assim, todas as profissões e os profissionais irão mudar muito depois desta pandemia. Qual a grande transformação que o jornalismo passará?
E, mais uma vez, gratidão, um grande abraço e muito sucesso e saúde para você. Por nada, imagina. Já está mudando, né? Eu estou trabalhando em casa, por exemplo, era algo inimaginável. O jornalismo parece uma profissão muito moderna, mas a verdade é que as redações ainda são bastante tradicionais. Então, o repórter saía de casa, ia para a redação para saber o que ele tinha que fazer, aí ele vai para a rua, colhe informação, volta para a redação. Então, era inimaginável. A gente fez uma operação de guerra na CBN. Eu estou trabalhando em casa já faz mais de 50 dias, até porque eu fiquei doente, eu peguei coronavírus no comecinho mesmo. Então, já está mudando nesse sentido da pandemia. Eu acho que mudando em questões práticas, nessas experiências de convívio social, que talvez todo mundo tenha um certo estresse pós-traumático de não saber se eu devo pegar o metrô, não saber se eu devo ir para um estádio de futebol. Para o jornalista, essas atividades fazem parte do dia a dia, então talvez ele tenha que conviver com algum estresse pós-traumático disso. Vai depender de pessoa a pessoa. Para algumas pessoas vai ser ok, vou cobrir meu jogo de futebol e tudo bem, põe minha máscara, ok. Para outras, ele vai estar ali trabalhando e vai estar pensando se tem alguém chegando muito perto, se ele pode chegar muito perto do jogador. Então, tem essas coisas práticas que não são só do jornalista, desses pequenos traumas que a gente vai ter, mas que são muito presentes na nossa vida, assim, contato com as pessoas, ir para a rua. Isso vai deixar alguns traumas. Já tem bastante jornalista com medo, preocupado, mas eu digo que tem muito mais jornalista de saco cheio de ficar trabalhando de casa, viu? Porque jornalista gosta mesmo de ir para a rua. Essa questão do home office, eu acho que é a que mais vai impactar. A gente vê comentarista entrando ao vivo de casa. Por que a necessidade, principalmente no rádio, né, de ele ir para uma emissora? Talvez não seja mais, talvez a gente entenda que não seja mais necessário. A gente quer o capital intelectual dele, né, o que ele tem a dizer, não a presença física. Eu acho que, a princípio, isso. O resto a gente já tem sido impactado, já tem mudado, assim, desde 2018 para cá, principalmente, né? Eu cito essa 2018 porque foi um marco aqui no Brasil, as eleições. A gente já tem rediscutido e discutido como lidar com fake news, porque a gente sabe que o poder viral delas é muito maior. Então, será que a gente está fazendo certo em checar e postar no site? Porque a pessoa não vai no site. Será que a gente tem que disseminar a notícia também pelo WhatsApp? Né? Porque é onde as pessoas estão consumindo. Então, essas discussões elas já vêm há algum tempo. Antes da pandemia, o marco temporal, eu diria que a eleição de 2018, mas a gente já vem discutindo isso há algum tempo, continua discutindo, não sabe muito bem como fazer também, e existem vários testes, a gente até testou no Fato ou Fake, compartilhamento por WhatsApp, à época, isso exige mais pessoas, as redações estão bastante enxutas, eu acho que com essa crise vai ter um impacto financeiro grande, tem bastante empresa de jornalismo suspendendo contratos, porque os anunciantes sumiram, né? Não é prioridade no momento, então vai ter um impacto nisso também. Certo? Isso que você comentou agora é bastante interessante, porque muitas pessoas têm uma visão diferente, né? Nossa, agora quem trabalha com jornalismo tá ali super sobrecarregado, tem trabalho mais do que nunca, né? Então, essa visão que você trouxe agora, assim, não é bem isso, não, né? Tem toda essa questão que tá por trás, anunciantes e tal, e tem muita gente que está sendo, obviamente, afastado, infelizmente, alguns desligados, né? Então, todos os setores realmente estão tendo um impacto grande, né? Inclusive a parte de jornalismo, né? Muitos anos que o jornalismo não vive mais, eu sei que está estourando, mas de assinaturas. As assinaturas não pagam as contas como pagavam no passado. Então, o jornalismo vive de publicidade, de anúncio, de patrocínio. E, nesse momento, nas primeiras semanas, muitas empresas de jornalismo tiveram um número gigantesco de contratos suspensos. Depois as coisas foram voltando, até porque as empresas acham importante aparecer com alguma mensagem nesse momento, mas o impacto ficou. As empresas estão perdendo receita, com certeza. Tá bom. Só antes de passar para o Michel, porque tem alguns comentários muito legais ali nas outras nossas mídias sociais, só ler aqui os dois últimos, tá? Prometo. Tem o do Rogério Pinho aqui, que é o nosso sócio aqui, diretor da franqueadora no Brasil. Ele coloca:
Camila, obrigado também. Algumas perguntas, tá? Na sua opinião, qual a postura das empresas diante das fake news, né? Como o mundo corporativo pode contribuir, né, para, pelo menos, diminuir isso, acabar, né? E se você acredita que a crença é que fake news está diretamente ligada ao nível de educação de quem consome a notícia. Não. Gratidão. Essa pesquisa, como é que é o nome dele mesmo, Fábio? Rogério Pinhola, ou sócio-diretor aqui da Alpha Graphics? Desculpa, Rogério. Essa pesquisa que a Vaz fez, que divulgou agora no início da semana, ela até traz dados que não tem a ver com o nível nem econômico, socioeconômico, nem com o nível de escolaridade. Eu não sei você, mas eu recebo fake news de colegas de faculdade, de pessoas que tiveram acesso a conteúdo, a informação, a ensino. Então, não tem muito a ver. A gente tende a achar que tem, mas não tem muito a ver. Ela pega pela emoção mesmo. E a emoção, ela está livre perdi as palavras aqui, mas... Classe social, independente disso, né? Independente disso. E a outra pergunta sobre como as empresas podem ajudar... boa pergunta. Não sei, compartilhando essas... nessa comunicação interna, compartilhando dicas de como analisar uma notícia, não compartilhar fake news, pesquise antes. Eu acho que mais na comunicação interna mesmo. Eu não consegui pensar nisso ainda, mas é uma boa pergunta. Vou até pensar em como se pode ajudar. E essas duas práticas, canais de consulta, auxiliam demais. A última aqui, já passando na sequência para o Mike, que já está aqui com a gente, o Walter Willits, um dos nossos franqueados da rede, ele coloca aqui, agradece, Camila, e fala, geralmente ele usa o site Lupa para conferência. Você acha que esse site é confiável, sendo do UOL? Sim, não, o Lupa é excelente. O Lupa, ele não é do UOL, tá? Ele é um serviço independente, um serviço independente que ele está, como chama? Ele está dentro da navegação do UOL, um parceiro, mas ele não é do UOL, ele é um parceiro, um serviço independente de checagem de fatos, tem investimentos externos no UOL, no Lupa, é um dos pioneiros em checagem de notícias. Se você for pesquisar lá a história da Lupa, eles fazem parte de diversas associações internacionais de checagem de notícias, participam de todos os eventos internacionais de checagem de notícias. É uma agência super séria, assim. Maravilha. Mike, pode seguir daí com as interações das outras mídias sociais, por favor. Beleza, Fê. Valeu. Camila, de novo, obrigado pelo tempo, pela atenção, pelo carinho. Foi muito bacana ter você aqui. Eu estava conversando agora há pouco com o pessoal, eu acordei hoje ouvindo o Hora Bar de ontem, então eu acompanho muito o CBN, eu curto bastante, para a gente é muito legal ter você aqui. Um monte de gente passou aqui e, de forma geral, colocou, poxa, que legal ver a Camila, só conhecia a voz, é legal ver a Camila, tem isso de só ouvir e de repente ver, tem essa conexão, é muito legal. Eu tenho rapidinho 2 perguntas para você que chegaram aqui, dentre várias que chegaram, eu coletei 2 por causa do tempo. Uma que eu me identifico muito, poderia ser uma pergunta minha, tá? O Pedro manda para você, Camila, muito legal, ótimas dicas de como identificar fake news, obrigado. Qual a sua sugestão para avisar de forma simples aquele familiar que não para de compartilhar fake news nos grupos da família e mídias sociais? Difícil, eu confesso que eu desisti. Eu já tentei, né? Muitas vezes acontece muito, não só comigo, eu converso com outras pessoas, de você falar, olha, tia, essa notícia não é verdadeira. E aí ela responde, mas e daí que essa não é verdadeira? A outra era. Então, assim, e daí que eu estou compartilhando fake news? Ou mensagens do tipo, olha, o Ministério da Saúde disse que não é verdade. Mas se está compartilhando por aí, alguma coisa tem. Eu só vou acreditar quando... Eu vou continuar compartilhando, porque, né? É como se a gente tivesse acesso a informações exclusivas e que a mídia não tem, o Ministério da Saúde não tem, mas eu, no meu WhatsApp, tenho, entendeu? É difícil. Eu acho que o melhor caminho é não confrontar, porque, como pega pela emoção, o confronto vai abrir uma briga, uma disputa,
E aí a pessoa não vai querer saber se é fake news ou não, ela vai querer vencer a disputa. Então, acho que o ideal é não confrontar, falar, será que é verdade mesmo? Olha, tia, né? A gente fala o grupo das tias, mas pode ser, olha mãe, olha pai, olha avô, olha o que saiu, será que... Põe um link da verdadeira. Qual das duas será que é verdadeira? Poxa, confio super bem, você leu direito? Ou tentar fazer esse debunk aí, mostrar uma foto, tentar fazer e mostrar a verdade, mas sem confronto, porque eu tenho percebido que o confronto ele só gera a disputa de quem vence hoje em dia, né? Sem confronto. Mas é difícil mesmo. Eu também não sei muito bem como fazer. Em alguns grupos eu desisti, confesso. Algumas pessoas desisti. Eu tenho tentado não confrontar e também tento fazer da mesma forma. Só para fechar duas coisas em uma, o pessoal pediu muito os seus canais, como que te encontra em mídias sociais em geral. E a Cíntia colocou também perguntando onde mais tem fake news hoje em dia? Saúde, governo ou mercado financeiro? Hoje em dia, a saúde, né? Coronavírus é o assunto da vez, tem muita notícia, a gente não cansa de receber fake news para ser checada de coronavírus. Depois vem política, depois vem mercado financeiro. Política tende a ficar mais intenso em períodos eleitorais. Em períodos eleitorais é chuva de fake news, assim, então tem muito a ver com um contexto momentâneo. Isso, sem dúvida, saúde. Nas redes sociais eu estou no Instagram como @CamilaOlivo, tudo junto. Ótimo. Perfeito. Fechou? Maravilha, Camila. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Obrigado mais uma vez, Camila, aí, pela contribuição. Agora que nos vemos. Agora que eu vi que eu deixei o sofá todo bagunçado lá no fundo. Tudo bem, foi ótimo. Muito obrigado mesmo por todo o conteúdo aí, toda a lição, tá certo? Beleza. Tchau, gente. Bom dia para vocês.